A maioria de nós tem uma boa compreensão dos principais eventos que estão registrados em nossos livros de história, mas há alguns acontecimentos históricos que são mais obscuros e que parecem não ter explicação lógica. Com o tempo e mais pesquisas, espera-se que aprenderemos mais sobre esses casos e que algumas respostas sejam encontradas. Número 20. Maude Crawford foi, sem dúvida, uma mulher extraordinária. Ela cresceu na década de 1920, numa época em que as mulheres não tinham os mesmos direitos que têm hoje, e a maioria se casava e depois cuidava de suas casas e das necessidades dos maridos. Mas Maude foi contra a corrente. Ela se formou como oradora da turma no ensino médio e viria a ser a pessoa com a maior nota no exame da ordem, mesmo sem nunca ter estudado direito. Em 1927, ela se tornou a primeira advogada em Camden, Texas, e acabaria se tornando a primeira mulher a integrar o Conselho Municipal. Ela foi presidente de várias organizações e foi eleita a Mulher do Ano da cidade em 1954. 3 anos depois, ela virou o centro de um mistério nunca resolvido, apesar dos esforços de todos que a conheciam para descobrir o que havia acontecido com ela. Sabe-se que, na época, ela e o marido, Clyde, estavam alugando alguns quartos de sua grande casa para 4 inquilinas, e que no dia 2 de março de 1957, nenhuma dessas inquilinas estava em casa. Maude estava sozinha em casa, algo raro, pois suas 4 inquilinas tinham ido para casa no fim de semana. Mais tarde, sua prima Marta relatou que ela e Maude falaram ao telefone por volta das 8h30 daquela noite. Ela disse que ela e o marido visitariam Maude à noite, mas cancelaram, pois ficaram com um amigo e só chegariam à casa de Maude no dia seguinte. Apesar de Maude ter se decepcionado com a ausência de Marta naquela noite, não se irritou com a mudança de planos e, segundo Marta, manteve o bom humor ao final da conversa. Quando Clyde chegou em casa após beber e ver um filme, percebeu que Maude não estava. Todos os pertences dela ainda estavam na casa e não havia sinais de que algo errado tivesse acontecido, mas ele simplesmente não conseguia encontrá-la. Depois que ela foi dada como desaparecida, a polícia disse não acreditar que ela saiu por vontade própria, pois tinha organizado um chá para 30 mulheres naquela semana e não havia motivo para sumir. Por um tempo, Clyde foi suspeito, pois os dois não eram tão próximos quanto um casal comum. Mas como Maude era a principal provedora da casa, foi constatado que ele não tinha motivo para lhe fazer mal, e ele foi inocentado de qualquer suspeita. Depois, suspeitou-se que alguém de uma organização criminosa fosse o responsável, mas nunca encontraram evidências que apoiassem essa teoria. Foi determinado que o desaparecimento de Maude foi crime, mas ninguém foi identificado como culpado e o caso nunca foi solucionado. Qualquer pessoa que tenha novas informações sobre o caso dela deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Camden pelo telefone 8708365755. O número do caso de Maude é MP 50978. Número 19. Ao longo dos séculos, arqueólogos encontraram artefatos incríveis, aparentemente sem explicação. Alguns são encontrados nos lugares mais improváveis, onde não deveriam estar, enquanto outros foram feitos por pessoas das quais nunca ouvimos falar antes. Dizem que alguns contêm maldições e outros mostram animais e objetos desconhecidos, levando alguns a crer que foram feitos por seres de outro mundo ou civilizações perdidas. Há também artefatos considerados assombrados ou possuídos por entidades malignas. Esses relatos costumam ser recebidos com ceticismo, mas muitos visitantes da ala egípcia do Museu de Manchester insistem que um dos artefatos em exibição lá tem vontade própria. A peça é uma estatueta funerária do Médio Império exposta em uma caixa de vidro no museu. No início, achava-se que era só mais um das centenas de artefatos egípcios antigos descobertos ao longo dos anos. Mas um dia tudo isso mudou. Em fevereiro de 2013, o curador do museu, Campbell Price, estava conduzindo um grupo de turistas pela seção egípcia quando percebeu algo estranho que não deveria ser possível.
A estatueta, chamada Nab-Senou, teria sido enterrada com o faraó para servir como recipiente alternativo ao espírito do faraó, caso sua múmia fosse destruída. Vale ressaltar que a múmia e a estatueta foram doadas ao museu em 1933 e desde então têm sido mantidas separadas uma da outra. No dia, Price se surpreendeu ao notar que o artefato estava virado para o lado errado, sem explicação para isso. Ele perguntou à equipe do museu se alguém mexeu no artefato, mas ninguém tinha. Só algumas pessoas tinham as chaves daquela vitrine, mas ninguém moveria a estátua sem consultá-lo antes. Ele abriu a vitrine, colocou a estátua de volta na posição original e trancou a vitrine novamente. No dia seguinte, ela virou para outro lado e no outro mudou de posição novamente. Ele achava que deveria haver uma explicação lógica, como vibrações imperceptíveis para ele e seus visitantes. Nenhum dos outros artefatos na vitrine se mexeu, deixando Price perplexo. Suspeitando que alguém entrou na vitrine, instalaram uma câmera que tirava fotos a cada minuto. Ao analisar as imagens, funcionários do museu se surpreenderam ao ver que o artefato girava sozinho, enquanto os demais permaneciam imóveis. Sugeriu-se que a rotação pode ter sido causada por atrito diferencial, explicação plausível. Mas Price continuou cético. Ele relatou que a estatueta estava colocada na mesma vitrine há algum tempo e que nunca havia se movido antes, o que não seria o caso se esse tipo de atrito fosse o culpado. Muitos especialistas opinaram sobre essa teoria, mas ninguém conseguiu explicar por que o artefato de repente começou a se comportar dessa maneira, quando antes permanecia perfeitamente imóvel. Ela continua em exibição até hoje para quem quiser vê-la, se tiverem coragem, é claro. Número 18. Quando alguém diz ter visto luzes estranhas no céu e acredita serem de uma nave extraterrestre, geralmente é recebida com ceticismo. Como um incidente em Papua Nova Guiné foi relatado por um padre anglicano, muitos acreditam que o relato dele seja verdadeiro. Em 1959, o padre australiano William Gill escreveu uma carta para um de seus amigos, o reverendo David Dury, e nela descreveu algo quase inacreditável. Ele iniciou a carta afirmando estar cada vez mais certo de que a Terra recebia visitas de extraterrestres devido ao crescente número de relatos confiáveis recentes na região. Ele disse que a maioria dos relatos ocorreu após avistamentos em Boianai e várias dessas naves pairavam sobre o Monte Pudi. Ele explicou que também tinha visto algumas dessas luzes no dia 9 de abril daquele ano e que elas apareceram em várias áreas diferentes ao longo da noite. Gill era cético sobre esses relatos, mas após ver as luzes, não duvidou mais que algo estranho ocorria nos céus da Papua Nova Guiné. Mas afirmou que ainda precisava de provas científicas antes de ligar as luzes à atividade extraterrestre. Ele sugeriu que as anomalias elétricas ou as explosões atômicas em Nagasaki e Hiroshima, quase 15 anos antes, poderiam ser responsáveis. Ele admitiu que seu assistente viu uma nave em forma de disco ao observar luzes estranhas. Mas ele achou que sua mente o enganava, pois devia ter visto algo assim em um livro ou revista. Ele também pensava que se a nave fosse real, devia ser controlada por rádio, pois não acreditava que coubesse algo do tamanho de um homem. Gill tinha uma opinião bem definida sobre o assunto, mas mudou de ideia no dia seguinte. Em uma segunda carta a Dury, ele disse que, na noite anterior, ele e um grupo observaram discos voadores por cerca de 4 horas, e agora não tinha dúvidas de que tinham pilotos não humanos. Ele relatou que às 18h45 viram uma luz brilhante no céu, assim como várias pessoas que se reuniram para observar o que ocorreria. Uma nave em forma de disco, com 4 pernas, aproximou-se e pairou sobre o grupo. Lá dentro, eles viram 4 criaturas estranhas se movendo. A cada 4 segundos, uma luz azul descia da nave sobre eles e por 45 minutos ela ficou parada. Por fim, ela começou a se mover e com uma velocidade incrível desapareceu para cima no céu noturno.
Quando o grupo pensou que o incidente tinha terminado, naves menores desceram de repente e 20 minutos depois, a primeira nave voltou. Todas essas naves permaneceram na área pelos próximos 2 anos e meio e só desapareceram de vista quando as nuvens começaram a chegar. As naves retornaram na noite seguinte com os pilotos a bordo. Jill viu 2 criaturas ajustando instrumentos na traseira do disco voador, enquanto uma terceira apenas observava a multidão. Jill cansou de só observar e acenou para a figura, que surpreendentemente retribuiu o aceno. Quando outro membro do grupo acenou com os 2 braços para a nave, as figuras imitaram seus gestos. A nave por fim se afastou um pouco e logo depois as nuvens a esconderam da vista mais uma vez. Na noite seguinte, 8 naves surgiram e em dado momento, Gil ouviu uma explosão enorme cuja origem nunca foi identificada. Esses incidentes nunca foram explicados, mas muitos presentes nessas noites confirmaram os relatos de Gil. O incidente na Papua Nova Guiné é um mistério possivelmente insolúvel. Número 17. O povo campaniforme foi essencial para trazer a Idade do Bronze à Grã-Bretanha e possivelmente ajudou a redesenhar Stonehenge, mas sabemos pouco sobre essa civilização e suas vidas. Agora acredita-se, graças à análise de DNA, que o povo campaniforme chegou à Grã-Bretanha em algum momento entre 2400 e 2600 a.C. e que a chegada deles marcou o fim do período Neolítico. Disse ainda que o DNA deles substituiu quase todo o DNA dos antigos habitantes da Grã-Bretanha, indicando que quase nenhum deles está ligado aos atuais moradores da ilha. Isso foi descoberto em um estudo que comparou o DNA de pessoas enterradas na Grã-Bretanha antes e após a chegada desse povo. O pesquisador principal, professor Ian Barnes, relatou que o DNA dos restos mortais de pessoas enterradas após a chegada desse povo era bem diferente do dos habitantes originais, sugerindo uma grande substituição populacional. O nome vaso campaniforme vem do estilo único de cerâmica desse povo. Há cerca de 4.500 anos, eles passaram a produzir cerâmicas em formato de sino nunca vistas antes, vistas pela primeira vez na atual Espanha e em Portugal. O estilo logo ficou popular na Europa e 100 anos depois apareceu pela primeira vez na Grã-Bretanha. Embora nenhuma explicação definitiva tenha sido encontrada para isso, estudiosos sugerem que o povo do vaso campaniforme estava em processo de migração em massa e que levavam esse estilo de cerâmica com eles para onde fossem. Por vários séculos, mais pessoas do povo do vaso campaniforme chegaram à Grã-Bretanha e logo quase substituíram o DNA dos habitantes originais. Nós até temos uma boa ideia de como eles eram fisicamente. Com base no DNA analisado, pesquisadores acreditam que eles tinham pele, cabelos e olhos claros. Quando chegaram, os nativos da Grã-Bretanha tinham olhos e cabelos castanhos, pele oliva, o que já não é mais comum. Isso sugere que os habitantes originais foram substituídos gradualmente, pois o povo campaniforme teria tido filhos com os nativos, que sumiram com o tempo. Sobre as origens do povo campaniforme, pensava-se que vinham da Libéria, mas especialistas não têm certeza absoluta. Foi sugerido que eles se misturaram com caçadores-coletores na Europa antes de ir para a Grã-Bretanha, então seu DNA já estava alterado ao chegar. Não é normal o DNA de um grupo dominar completamente e eventualmente suplantar o de outro, mas alguns estudiosos acreditam que há uma explicação para isso. Eles acham que uma epidemia pode ter surgido e que a tragédia se seguiu. Provavelmente o povo campaniforme era imune à doença, ao contrário dos britânicos originais. Assim, o povo campaniforme prosperou enquanto os britânicos sucumbiam à peste, fazendo com que o DNA dos britânicos diminuísse ao longo de muitos anos. Já sugeriram que eles usaram Stonehenge e outros sítios neolíticos da Grã-Bretanha, podendo ter participado do redesenho do monumento, embora isso não esteja comprovado. Eles apresentaram aos nativos da Grã-Bretanha a metalurgia, a prática do arco e flecha e seu estilo característico de cerâmica.
Se alguma dessas coisas for comprovada de forma definitiva, isso pode mudar os livros de história como os conhecemos. Ainda há muito a aprender sobre o antigo povo do vaso campaniforme. Número 16. Em 2008, Christine Walters, de 23 anos, estava estudando botânica e etnobotânica na Universidade de Wisconsin. Ela era conhecida por praticar yoga e pilates para se manter em forma e começou a dar aulas dessas modalidades para ganhar dinheiro extra. Durante as férias de primavera longe da faculdade, ela decidiu estender a folga e viajar para Portland, Oregon. Sabe-se que ela saiu de Deerfield, em Wisconsin, e chegou a Eureka, Califórnia, já que passou um tempo lá com alguns amigos. Segundo amigos, lá ela se interessou por espiritualidade, estilos de vida alternativos e o meio ambiente. Ela prometeu à família que manteria contato e, por um tempo, cumpriu. Mas, com o passar do tempo, eles passaram a ter notícias dela com menos frequência. Quando ela ligava, normalmente pedia dinheiro, pois não estava trabalhando e sempre sem recursos. Um morador de Arcata ligou para a polícia em 12 de novembro daquele ano, relatando que Christine apareceu em sua porta. Ao abrirem a porta, ficaram chocados ao vê-la nua, cheia de arranhões e desorientada. A polícia a encontrou em casa e a levou ao hospital St. Joseph, onde notaram que ela parecia assustada. Quando perguntaram o que a havia assustado tanto, ela disse que alguém estava atrás dela, mas não conseguia dizer quem era ou o que a fazia acreditar nisso. Ela também não conseguia se lembrar claramente dos acontecimentos que levaram a ser encontrada na casa, mas continuava repetindo que seus perseguidores a encontrariam, não importava para onde fosse. Quando o hospital considerou Christine apta para alta, ela foi levada a um motel. Ela disse que planejou voar para casa enquanto estava no motel e, após contatar a família, recebeu $1.000 em sua conta para ir à passagem e despesas. Sabe-se que ela visitou uma copiadora em Eureka em algum momento, já que sua mãe havia enviado para lá alguns dos documentos necessários para o voo. Ela foi vista nas imagens das câmeras de segurança e parecia estar nervosa, segurando os papéis com força contra o peito antes de sair da loja. O dinheiro que foi depositado na conta dela nunca foi usado e quando a família não teve notícias dela, até o dia 17 de novembro, eles entraram em contato com a polícia para registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Durante as buscas, a mochila dela foi achada no centro Green Evolution, em Arcata. Os investigadores acharam o documento e o dinheiro que ela disse ter perdido, e acreditam que ela deixou a mochila antes de ser levada ao hospital, pois costumava fazer isso ao planejar trilhas na floresta comunitária de Arcata. A investigação subsequente revelou que Christine havia participado de uma cerimônia ilegal antes de ficar desorientada. Acredita-se que ela tomou uma substância ilegal e outra controlada, o que causou alucinações. Essas substâncias causam confusão, paranoia e mania, principalmente em pessoas com problemas de saúde mental. Christine nunca foi encontrada e sua família está desesperada por respostas. Qualquer pessoa que tenha alguma informação que possa levar ao paradeiro dela deve entrar em contato com o departamento do xerife do condado de Humboldt pelo telefone 707-445-7251. O número do caso de Christine é MP 5477. Número 15. Nos anos 1400 e 1500, a nobre família Corte Real, que veio da Espanha, era conhecida por seu amor em explorar os oceanos do mundo. Os dois filhos da família, Gaspar e Miguel, herdaram esse amor do pai, João Vaz Corte Real. Diziam que Gaspar era o verdadeiro aventureiro, pois cresceu ouvindo histórias de terras distantes e logo aprendeu a ler mapas. Seu desejo por aventura só aumentou com as descobertas feitas por outros exploradores até 1500, que incluíam novas rotas comerciais, novos continentes, territórios e povos que eles nunca tinham visto antes. Adulto, Gaspar foi escolhido pelo rei Manuel I de Portugal para se unir a outros exploradores na descoberta de novas áreas. Na viagem inaugural, ele possivelmente chegou à Groenlândia, mas isso ainda é debatido. Ele diria que, antes de ele e seus homens desembarcarem, o mau tempo os forçou a recuar, mas pretendia voltar com mais homens.
Depois de reunir um grande grupo de exploradores em 1501, ele partiu novamente, desta vez com 3 navios. Ao chegarem à região, enfrentaram dificuldades por causa do gelo. Como os navios não eram feitos para quebrar o gelo, Gaspar mudou de rota e acredita-se que o grupo desembarcou em Terra Nova ou talvez Labrador. A expedição foi um sucesso e Gaspar levou cerca de 60 pessoas da região de volta para Portugal. Algo que desconhecemos ocorreu no trajeto, pois 2 navios chegaram em segurança, mas o de Gaspar não foi encontrado. Miguel não aceitava que seu irmão simplesmente tivesse desaparecido. E como também tinha amor pela aventura e havia sido prometido parte das terras descobertas, decidiu iniciar uma busca por Gaspar. Em 1502, ele reuniu um novo grupo de marinheiros e com 3 navios partiu de Lisboa. Ele retornou à área onde seu irmão foi visto pela última vez, então ele e seus homens teriam que cruzar as mesmas águas geladas que Gaspar e sua equipe enfrentaram. Isso não foi um grande problema, pois chegaram à área facilmente. Mas então Miguel cometeu um erro fatal. Ele decidiu que precisavam cobrir mais território rapidamente e ordenou que os 3 navios se separassem. Eles concordaram em se encontrar em um determinado local em meados de agosto daquele ano, e 2 dos navios realmente chegaram, mas o de Miguel havia desaparecido, assim como o do irmão dele. Especula-se que o navio dele foi danificado pelo gelo de forma irreparável ou afundou em uma tempestade. A família Corté Real não desistiu, porém. Em 1503, o irmão deles, Vasco Anis, enviou 2 navios para a mesma região para procurar os irmãos. Já que, compreensivelmente, ele não teve permissão para acompanhar a expedição, e alguns historiadores especularam que um ou ambos os irmãos decidiram não voltar para Portugal e que viveram longas vidas em uma dessas regiões. Isso, porém, nunca foi comprovado e resta aos historiadores apenas especular sobre o destino dos irmãos Corté Real séculos atrás. Número 14. O sumiço da jovem de 21 anos, Hyun Song, chamada de Cindy por amigos e familiares, segue frustrando as autoridades, que não descobriram o que ocorreu com ela em 2001. Na época, Cindy estudava na Universidade Estadual da Pensilvânia. Ela estava no último ano e estudava artes integrativas quando desapareceu repentinamente, sem nunca mais ser vista nem dar notícias, nunca mais sendo vista ou ouvida novamente. Ela trabalhava em 2 empregos e se preparava para se formar na primavera seguinte. Mas ela jamais pôde realizar esses planos por causa de um evento inexplicável ocorrido numa noite. No dia 31 de outubro daquele ano, ela decidiu sair com alguns amigos para comemorar o Halloween. Ela estava vestida com uma fantasia de coelhinha, que consistia em uma saia preta, uma blusa branca e orelhas de coelho que usava na cabeça. Segundo relatos, o grupo se divertiu e decidiu encerrar a noite pouco antes das 4 da manhã. Ela e uma amiga foram até seu prédio, onde ela foi deixada pouco antes das 4 da manhã. A amiga dela esperou ela entrar no prédio antes de ir embora, e o que ocorreu depois segue desconhecido. Depois que Cindy foi dada como desaparecida, investigadores foram ao apartamento dela e ficaram surpresos com o que encontraram. Ela claramente tinha entrado no apartamento, já que sua mochila foi deixada perto da porta de entrada. Ela deixou o celular no lugar de sempre e até tirou os cílios postiços que usou na festa. Por isso, acredita-se que ela se preparava para dormir quando algo ocorreu e desapareceu. Durante a busca, perceberam que sua bolsa, identidade, cartões de crédito e a fantasia de coelhinha também sumiram. O apartamento foi encontrado em boa ordem e nenhum sinal de arrombamento foi descoberto. Os vizinhos foram interrogados, mas disseram não ter ouvido barulhos estranhos nem visto ninguém suspeito no prédio naquela manhã. Ninguém jamais sugeriu que ela decidiu desaparecer por vontade própria, já que era uma pessoa muito confiável e nunca teria abandonado a faculdade sem avisar a família. Ela ia bem em todas as matérias, então não havia motivo para desaparecer. Vários apelos foram feitos para que qualquer pessoa com informações sobre o caso dela se apresentasse, mas nenhuma testemunha jamais apareceu. Alguém avisou a polícia que viu uma mulher parecida com ela sendo forçada a entrar em um carro em Chinatown, Filadélfia. Essa pista nunca levou a nada e não há confirmação de que a mulher sequestrada fosse Cindy.
Em 2003, um homem chamado Paul Weekly relatou que Cindy havia sido sequestrada por Hugo Silinsky, um criminoso bastante conhecido na Pensilvânia na época, junto com Michael Karkovsky. A casa de Zelensky, no condado de Luzerne, foi revistada, e os investigadores encontraram evidências de crimes hediondos que haviam sido cometidos lá, mas nada que os ligasse ao caso de Cindy foi encontrado. Ainda não se sabe se houve crime no desaparecimento de Cindy e o destino dela continua um mistério. O número do caso sem nome dela é MP 3088. E qualquer pessoa que tenha mais informações sobre seu desaparecimento deve entrar em contato com a polícia do município pelo telefone 8142371172, mencionando o número do caso da agência 370137013711. Número 13. O material de Seth é um livro que foi escrito por Jane Roberts e seu marido Robert Butts, mas é diferente de qualquer outro livro já publicado, pois eles afirmam que contém a comunicação deles com uma entidade chamada Seths. A história começa em 1963, quando Jane e Robert decidiram pesquisar para um livro que Robert escrevia sobre percepção extrasensorial. Eles compraram um tabuleiro Ouija e começaram a experimentar para ver se os rumores sobre esses tabuleiros eram verdadeiros. Eles não sabiam que suas vidas iam mudar para sempre. Em 3 de dezembro daquele ano, eles iniciaram conversas com uma entidade masculina que dizia se chamar Seth. Eles começaram a anotar essas conversas, mas, eventualmente, Jane passou a receber mensagens sem o tabuleiro Ouija, como se estivessem sendo transmitidas diretamente para o seu cérebro. Isso significava que o tabuleiro não era mais necessário, já que Jane podia simplesmente transmitir as mensagens para Robert, que então as anotava. Seth explicou que era um ser de pura energia e que não tinha mais nenhum interesse no mundo físico. Ele disse que completou todas as reencarnações na Terra e agora vive em outro plano de existência. Além disso, as informações que ele passou ao casal já tinham sido dadas a outros antes, mas ele e outras entidades repetiam as mensagens a cada geração. Seth parecia familiarizado com o vernáculo moderno, e Jane afirmou que, em muitas ocasiões, quando terminava de falar com Seth, não se lembrava de ter feito isso ou de ter bebido vinho durante a conversa. Embora Seth tenha enviado muitas mensagens, seu principal objetivo era mostrar a Jane e ao mundo que podem criar suas realidades com pensamentos e crenças. Ele explicou que a reencarnação é real e um princípio fundamental da existência. Sobre cada um criar sua própria realidade, ele explicou como isso ocorre. O ego interior de qualquer pessoa é responsável por criar sua forma física e o ambiente físico imediato ao seu redor. As experiências que elas vivem são definidas por suas expectativas, crenças e atitude e são criadas pelo ego exterior. Resumindo, Seth explicou que cada pessoa vive a vida na qual foca e que isso só pode ser mudado quando ela decide alterar suas expectativas e crenças. Jane explicou que o ambiente físico ao nosso redor é criado por nossas mentes. Esses pensamentos se enchem de energia vinda das mentes das massas, e os eventos que vivenciamos, em grupo ou individualmente, também são criados por pensamento e energia. Além disso, Seth afirmou que não há começo nem fim para a realidade e prometeu que qualquer pessoa que o seguisse experimentaria uma consciência alterada e aventuras que jamais poderiam sequer ter imaginado. Essas sessões continuaram por mais 21 anos, até Jane falecer em 1984. Muitos acreditam que Seth nunca existiu, mas outros encontraram sabedoria nos escritos de Jane, sentindo que seus livros mudaram positivamente sua visão de mundo. Número 12. Desaparecimentos em massa são um assunto assustador, mas fascinante. Desaparecimentos desse tipo ocorreram em todo o mundo ao longo da história, mas apenas um caso aconteceu na Suécia. O caso envolve 3 homens, Geir Karlsson, Jens Dauscha e Kjell Johansson. Todos se conheciam, já que trabalhavam juntos em um estaleiro em Gotemburgo. No dia 29 de julho de 1965, porém, eles fizeram algo que nunca foi explicado, e isso continua sendo um dos mistérios mais intrigantes da Suécia.
Depois que terminaram o turno naquela tarde, os 3 homens decidiram pegar o carro do irmão de Jens Dauscha, um Volvo, e foram vistos entrando no veículo antes de saírem dirigindo. Aqui o caso se complica, pois acredita-se que ele tenha ligação com outro caso do mesmo dia, embora nunca tenham achado provas disso. Naquela mesma tarde, um jovem de 18 anos chamado Jumner Lundqvist estava indo para Lysekil, via Gotemburgo, mas ele não tinha carro. Ele optou por pegar carona e, em certo momento, enviou um cartão postal à família, dizendo: "Está tudo bem, não se preocupem." Os 3 homens no Volvo não voltaram para casa nem apareceram nos turnos seguintes. Amigos e familiares relataram o desaparecimento separadamente, então não se sabe se estavam juntos, embora seja provável e as autoridades acreditem nisso. Quanto a Lundqvist, ele nunca mais foi visto, e como só foi dado como desaparecido mais tarde, não se sabe se os 2 casos estão relacionados. Sugeriu-se que os 3 trabalhadores do estaleiro dirigiam o Volvo quando encontraram Lundqvist e decidiram dar-lhe carona. Nenhum dos 3 tinha carteira de motorista, então podem ter sofrido um acidente e parado em um lago ou outro corpo d'água. Acredita-se que pretendiam voltar para casa naquele dia por vários motivos. Os 3 homens deixaram dinheiro, documentos e pertences pessoais para trás. Um deles havia acabado de ter um bebê com a esposa e, segundo a família, nunca os abandonaria voluntariamente. Outra teoria sugere que os desaparecimentos estão ligados a um crime ocorrido na cidade no mesmo dia. 2 homens tentaram assaltar um banco, mas funcionários os abordaram e jogaram pedras enquanto fugiam. Os assaltantes tiraram as roupas externas, revelando equipamentos de mergulho por baixo, claramente planejando fugir debaixo d'água. Um dos homens se feriu ao disparar acidentalmente sua arma e não conseguiu fugir. Ele e seu comparsa foram finalmente presos, assim como um 3º homem. Apesar de muitos acreditarem que isso tem relação com o desaparecimento em massa, nunca houve evidência que conectasse os 2 casos. Nos anos que se passaram desde então, foram recebidos relatos de que Lundqvist foi visto tão longe quanto em Singapura, mas nenhuma dessas aparições foi confirmada, e ele continua desaparecido, junto com os 3 amigos do estaleiro. Curiosamente, dias após o desaparecimento de Carlson, um homem usando um dos suéteres de Carlson foi achado em seu apartamento. E ele afirmou que Carlson estava vivo e bem, e que poderia ser encontrado no distrito dos pubs. Mas essa pista não deu em nada, e o estranho nunca foi identificado, deixando o caso sem solução. Número 11. Se você perguntasse a uma pessoa aleatória na rua quem ela acredita ter descoberto a América, 99% das pessoas responderiam com o nome Cristóvão Colombo. Aprendemos isso na escola e nos livros de história, mas algumas fontes dizem que um galês chegou ao continente antes. No ano de 1170, Owain Gwynedd era o governante de um condado cerimonial no país de Gales chamado Gwynedd, e ele ainda é considerado um dos melhores e mais importantes reis que o país já teve. Owain e o rei Henrique II da Inglaterra frequentemente entraram em conflito por causa da independência e da expansão do país de Gales, pois Henrique queria reconquistar o território para a Inglaterra. Henrique foi derrotado por Owain e seus aliados no país de Gales, favorecidos pelo clima ruim naquele dia. Em 1170, Owain faleceu e quase imediatamente começou uma disputa interna entre seus 13 filhos sobre quem o sucederia no trono. 2 de seus filhos, Madoc e Hyride, decidiram não se envolver na disputa nem com o resto da família. Eles embarcaram em um navio em Landeilo e, segundo a lenda, começaram a navegar para o oeste sem um destino específico em mente, pois decidiram ver onde iriam parar. Eles cruzaram o Atlântico e chegaram ao continente americano. Eles decidiram contar a descoberta ao seu povo e Madoc voltou para buscar mais homens. Ao chegar, ele encantou os moradores com histórias sobre suas viagens e o novo mundo descoberto com o irmão. Encantados com suas histórias, muitos homens se inscreveram para a segunda viagem e, em 1117, partiram da ilha de Lundi.
O grupo teria retornado à América, desembarcado na Baía de Mobile, no Alabama, e seguido pelo rio Alabama, onde ergueram alguns fortes de pedra ao longo do percurso. Tribos nativo-americanas ainda comentam e confirmam que esses fortes foram feitos por caucasianos, embora não haja prova de que tenha sido Madoc e seus marinheiros. Mas os historiadores confirmaram que essas estruturas têm uma semelhança impressionante com o castelo Dowith-Ellen, no condado de Conwy, no país de Gales. Essas estruturas foram datadas antes da chegada de Cristóvão Colombo, levando muitos a crer que Madoc foi o verdadeiro descobridor. Nem Madoc, nem Hiride, nem nenhum de seus homens foram vistos novamente, e especula-se que eles decidiram permanecer na América ou começaram a viver como parte de uma tribo nativa. Número 10. A cabeça de pedra da Guatemala é um artefato que foi documentado na década de 1950 e desde então especialistas vêm tentando descobrir quem a criou, como ela chegou à área onde foi descoberta e quem ela deveria representar. Por muito tempo, não se sabia onde a cabeça foi encontrada, apenas que estava em alguma parte da selva guatemalteca. Isso mudou em 1987, quando o proprietário do terreno onde a cabeça foi descoberta tentou saber mais sobre ela. Ele enviou uma foto do estranho artefato, junto com a descrição dele, para o Dr. Oscar Rafael Lara, que não era apenas advogado, mas também tabelião e doutor em filosofia. O proprietário diz que a foto foi tirada na década de 1950. A notícia da descoberta então chegou ao explorador David Hatcher Childress, enquanto ele lia uma edição de um boletim chamado Céus Antigos. Ele decidiu que queria investigar a descoberta por conta própria e, por isso, entrou em contato com o Dr. Lara. Lara disse que localizou o dono do terreno, identificando-o como membro da família Bioner. Ele disse que a cabeça de pedra ficava a cerca de 10 quilômetros de uma vila de La Democracia, e Childress logo começou a planejar a viagem até lá. Sua alegria durou pouco, pois recebeu notícias do Dr. Lara de que, ao chegar para inspecionar a pedra, soube que todo o sítio havia sido destruído. Além disso, os revolucionários destruíram a cabeça há mais de uma década ao usá-la como alvo de tiro. A boca, os olhos e o nariz da estátua estavam destruídos, mas Lara conseguiu fazer algumas medições. Ele disse a Childress que ela media cerca de 5 metros e que a cabeça tinha pescoço. Logo após sua expedição, conflitos eclodiram na região e Lara não pôde retornar. Os mistérios da cabeça de pedra seguem sem resposta até hoje. Diversos aspectos da estátua intrigaram especialistas, que provavelmente jamais encontrarão as respostas desejadas. Primeiro, quem criou a pedra parecia ter conhecimento avançado sobre isso, mas não sabemos quem eram, pois não há registros históricos para identificá-los. Além disso, os traços faciais da estátua não fazem sentido, pois as fotos enviadas ao Dr. Lara mostraram traços caucasianos, o que seria impossível, já que nenhum explorador caucasiano havia chegado à região quando a cabeça foi esculpida. Além disso, ninguém da região na época tinha esses traços faciais, levando alguns a crer em outras forças envolvidas em sua criação. Os historiadores descartaram a ideia de qualquer influência extraterrestre, como foi sugerido por certas publicações de baixo nível e programas de TV. E eles continuam buscando respostas plausíveis, mas nenhum avanço foi feito nas décadas que se passaram. Número 9. Militares relataram ter visto luzes estranhas no céu por décadas, e o caso não resolvido do desaparecimento de 2 pilotos, Félix Moncla e Robert Wilson, não é exceção. O incidente aconteceu na noite de 23 de novembro de 1953. Relatos dizem que, em uma noite de tempestade, membros do Comando de Defesa Aérea dos Estados Unidos, perto da fronteira com o Canadá, ficaram desconfiados ao detectar uma aeronave no radar. A princípio, especulou-se que poderia ser uma aeronave canadense, mas, para ter certeza, um caça F-80 e 9C Scorpion foi enviado da base aérea de Kinross, nas proximidades, para investigar.
A bordo estavam o primeiro-tenente Felix Moncla, que pilotava o avião, e o segundo-tenente Robert Wilson, responsável por rastrear a aeronave pelo radar. Nos meses seguintes, as coisas ficaram muito estranhas no ar, e segundo ufólogos, esse foi um dos avistamentos militares de OVNIs mais estranhos já registrados. Achava-se que a aeronave seria fácil de localizar, mas não foi assim. Logo após a decolagem, Wilson teve dificuldade em rastrear a aeronave pelo radar, pois ele mudava constantemente de curso. A equipe em solo foi informada e passou a orientar Moncla. Ele acelerou para 500 milhas por hora e, por fim, começou a se aproximar da aeronave não identificada, mas, nesse momento, já havia se passado meia hora. A equipe em solo se surpreendeu com a manobrabilidade da outra aeronave e observou ansiosa enquanto o jato se aproximava do alvo. Eles instruíram Moncla a descer de 25 mil para 7 mil pés. E a cerca de 70 milhas da costa de Ponto Kiwi, Non, eles finalmente alcançaram o objeto desconhecido. Militares que estavam operando o radar afirmaram que os 2 pontos na tela começaram a se aproximar. Mas então, o impensável aconteceu. O sinal de Moncla e Wilson sumiu de repente do radar, causando grande preocupação a todos os envolvidos. Poucos segundos depois, a segunda nave mudou de direção e seu ponto também sumiu sem explicação. Outras aeronaves foram imediatamente enviadas para a área para ver o que aconteceu, mas nenhum sinal dos 2 homens foi encontrado. A Força Aérea dos Estados Unidos, a Guarda Costeira e a Força Aérea Canadense realizaram buscas, mas sem sucesso. Em seu relatório à mídia, os militares explicaram que os 2 sinais no radar pareciam se fundir em um certo momento, após o que seu jato desapareceu repentinamente, como se tivesse sumido no ar. Mas eles mudariam essa declaração logo depois e alegaram que um operador de radar havia interpretado mal o que viu e que Moncla e Wilson haviam interceptado com sucesso o objeto, que era um avião C-047 da Força Aérea Canadense. Alegaram também que o avião voou cerca de 30 milhas fora da rota, entrando em espaço aéreo restrito. Questionados sobre Wilson e Moncla, especularam que o piloto teve vertigem repentina, causando a queda do avião no Lago Superior quando voltavam à base após concluírem a missão com sucesso. Os militares canadenses afirmaram que isso era uma invenção, já que eles não haviam enviado nenhum voo naquela noite. Além disso, a esposa de Moncla soube primeiro que ele caiu no lago e depois que seu avião explodiu no ar. Todas as referências a essa missão foram retiradas dos registros militares e o caso nunca foi totalmente explicado. Muitas pessoas acreditam que isso foi um encontro com uma nave extraterrestre, mas se esse for ou não o caso, provavelmente continuará desconhecido do público, já que não existem registros dessa missão. Número 8. Todos nós conhecemos a famosa questão filosófica. Se uma árvore cai em uma floresta e ninguém está por perto, ela faz barulho? É um experimento mental interessante, sem resposta definitiva, como o mistério das árvores caídas em Washington em 2018. O evento aconteceu perto do Lago Quinault, que fica na Península Olímpica, no estado de Washington, especificamente no Vale Quinault, no Parque Nacional Olímpico. A área costuma ser acessível para caminhantes, mas o lado norte do lago tem principalmente casas particulares. A região é famosa por 3 grandes coníferas, consideradas as maiores já encontradas da espécie. Algumas dessas árvores têm mais de 1000 anos e se erguem para o céu como arranha-céus. As árvores dessa área são conhecidas por serem muito fortes e resistentes, o que torna o mistério do que aconteceu em 27 de janeiro de 2018 ainda mais intrigante. Nas horas daquela manhã, uma força de algum tipo conseguiu arrancar até 110 dessas árvores e nenhuma explicação foi encontrada. A primeira sugestão foi de que um vento forte deve ter passado pela área e que as árvores simplesmente não conseguiram resistir. As estações meteorológicas locais confirmaram que não houve registro de vento desse tipo na área nesse período. Os radares não detectaram ventos desse tipo. O evento mais relevante foi o encontro de sistemas de alta e baixa pressão.
Especialistas sugeriram que as árvores caíram devido a uma microexplosão. Quando ocorre uma microexplosão, um vento descendente atinge o solo, mas dificilmente teria força para derrubar árvores tão antigas e profundamente enraizadas. Se os ventos realmente derrubaram as árvores, precisariam ter chegado a 130 km por hora para causar tal destruição, mas essa velocidade não foi registrada naquela manhã. Especialistas se surpreenderam ao descobrir que as árvores caídas impactaram o solo a ponto de a queda delas ser registrada como um pequeno terremoto na escala Richter. Quando as árvores caídas foram encontradas, seus troncos estavam estilhaçados e, devido à sua altura e peso, isso causou alguns danos. As linhas de energia caíram e a estrada da costa norte ficou inacessível, bloqueada por árvores. Alguns compararam o mistério ao famoso evento de Tunguska, solucionado após descobrirem que foi causado por uma explosão aérea de um meteoro gigante. Durante o evento, logo se concluiu que uma explosão foi responsável, diferente das árvores caídas no Parque Nacional Olímpico, que ainda não tem explicação. Sabe-se que as árvores caíram exatamente às 1h26 daquela manhã, já que foi nesse momento que a atividade sísmica foi registrada. Mas isso não ajudou os especialistas a resolver o mistério. Ainda assim, prometeram seguir investigando na esperança de que a causa seja descoberta um dia. Número 7. É sempre desconcertante quando se encontra a evidência de que alguém que se presume estar falecido, na verdade está vivo em algum lugar, sem o conhecimento de seus amigos e familiares. Embora nunca tenha sido provado de forma definitiva que Herschel Greenspan sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, uma foto parece sugerir que esse foi realmente o caso. Greenspan, natural de Hannover, Alemanha, nunca foi oficialmente cidadão alemão devido à Lei de Cidadania de 1913, que exigia que ambos os pais tivessem nascido no país para a criança obter cidadania. Em vez disso, tornou-se cidadão polonês com sua família após o fim da Primeira Guerra Mundial. Enquanto vivia em Hannover, anunciaram que todos os judeus poloneses na Alemanha seriam presos e a família de Greenspan estava entre as 12.000 pessoas detidas. Seus bens e terras foram confiscados e tiveram que voltar à Polônia de trem. Ao chegar à fronteira, caminharam 3 quilômetros até a cidade, mas foram barrados e ficaram na fronteira, recebendo ajuda da Cruz Vermelha. As condições eram péssimas e muitos adoeceram. Greenspan não suportava mais esse tratamento e elaborou um plano nefasto. Após conseguir dinheiro, ele comprou uma arma e foi à embaixada alemã em Paris. Ele exigiu falar com o funcionário da embaixada, alegando ser um espião e que tinha informações importantes para compartilhar. Ele disse que só entregaria as informações ao embaixador, chamado de Sua Excelência, mas acabou falando apenas com Ernst von Rath, um funcionário subalterno. Ele foi levado ao escritório de von Rath para discutir as informações, mas Greenspan sacou a arma e atirou. Ele foi preso imediatamente e confessou o crime por completo. Greenspan virou celebridade por suas ações impulsivas e deu várias entrevistas enquanto estava preso na prisão de Fresnes, em Paris. A promotoria tentou enviá-lo de volta à Alemanha para julgamento, mas o governo francês recusou. Ele foi transferido para Burgas, mas durante o transporte, ele e outros prisioneiros foram atacados por aviões alemães. Alguns dos prisioneiros conseguiram escapar durante o caos que se seguiu, e presumiu-se que Greenspan havia se juntado a eles, já que ele não estava entre aqueles que chegaram a Burgas. Se soubesse disso, provavelmente teria fugido, mas foi a pé até Burgas e se entregou à polícia, explicando que havia sido deixado para trás quando os outros prisioneiros foram recapturados após o ataque. Ele foi preso em Toulouse, mas os alemães ainda o procuravam. Como a França já havia se rendido nesse ponto, eles exigiram que Greenspan fosse entregue, apesar do fato de ele ter sido negado a cidadania alemã. O governo francês não se opôs a essa exigência e Greenspan foi preso na Prince Albert Straße. Ele foi transferido para Magdeburgo, mas seu destino depois disso é desconhecido.
Alguns acham que ele morreu sob custódia, enquanto outros acreditam que sobreviveu à guerra e foi para Paris. Essa teoria foi reforçada em 1946 com o surgimento de uma foto que mostrava um homem que, segundo muitos, era Greenspan. A foto foi tirada na Alemanha e, apesar de nunca comprovarem que era Greenspan, muitos acreditam que ele viveu uma longa vida sem ser detectado pelas autoridades alemãs. Número 6. O caso do desaparecimento de Jacques Verger é um mistério que nunca foi solucionado, e as atividades desse advogado polêmico, enquanto esteve desaparecido, permanecem desconhecidas. Muitos suspeitam que ele estava envolvido em algo errado, pois sua reputação não é boa. Como Vergès nunca falou sobre seu sumiço, as autoridades seguem sem saber de nada. Vergès foi advogado francês expulso por ser comunista e ativista anticolonialista. No começo, ele foi combatente da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial, mas, ao atuar como advogado de defesa, sua reputação caiu rapidamente. Ele ficou conhecido como advogado do diabo, pois costumava defender criminosos de guerra, comunistas e pessoas que a sociedade achava que deveriam passar o resto da vida na prisão. Ele usou a defesa de ruptura, destruindo o caso contra seu cliente ao minar a autoridade do tribunal. Muitos acreditavam que, por causa de Vergès, criminosos perigosos ficaram soltos e destruíram vidas, e que ele deveria ter permanecido desaparecido após sumir. Dizem que os casos em que ele atuou na Argélia foram os mais marcantes e bem-sucedidos de sua carreira. Durante esse período, ele defendeu membros da Frente de Libertação Nacional da Argélia durante a Guerra de Independência da Argélia e passou a fazer parte de uma equipe de advogados que defendia até 6.000 réus. Aqui, ele usou pela primeira vez a defesa de ruptura, impressionando alguns com sua engenhosidade. A maioria achava que ele era corrupto e desonesto e recebeu muitas ameaças de morte. Na década de 1960, ele passou a apoiar o novo governo da Argélia e se uniu aos revolucionários de esquerda. Sua esposa, Djamila Bouhaired, foi uma nacionalista e militante argelina celebrada, que se tornou uma heroína nacional por suas ações atrozes em Argel, em 1957. Muitas pessoas sentem que Vergès ficou descontente por viver à sombra dela e começou a defender militantes palestinos. Ele também era frequentemente ouvido, glorificando ataques de militantes que haviam sido realizados e rapidamente passou a ser odiado por milhões de pessoas. Em 1970, ele contou à esposa e amigos que faria uma viagem rotineira à Espanha, sendo essa a última vez que foi visto por 8 anos. Durante quase todo esse tempo, presumiu-se que a má fama dele finalmente cobrou seu preço e que ele já não vivia. Mas em 1978, ele reapareceu de repente e seguiu com sua vida como se nada tivesse acontecido, sem oferecer nenhuma explicação sobre onde esteve durante esse tempo. Sua esposa e filhos acreditaram que ele fora preso ou eliminado por seus detratores. Quando perguntado sobre sua ausência, ele simplesmente afirmou que era um homem discreto e acrescentou: "Eu atravessei o espelho onde fiz meu aprendizado." Ninguém entendeu o que ele quis dizer e suas declarações seguintes só aumentaram a confusão. Certa vez, ele disse à imprensa que ama cobras por serem discretas, assim como ele. Ele disse sentir afinidade com as cobras, pois elas gostam da escuridão e são solitárias. Burgess sofreu um ataque cardíaco fatal em 15 de agosto de 2015, levando consigo o segredo do seu desaparecimento, e provavelmente nunca saberemos onde ele esteve ou o que fazia durante os 8 anos em que foi dado como morto. Número 5. O intrigante caso de Sir Charles Kingsford Smith remonta a 1935 e, como ele nunca foi encontrado, seu caso continua sendo um mistério australiano não resolvido. Smith construiu uma grande reputação durante sua vida, já que era visto como um aviador especialista que exalava muito charme. Sua carreira foi marcada por muitos feitos que ninguém havia realizado antes, como voar por toda a Austrália em um voo sem paradas, voar da Austrália para essa Nova Zelândia, depois da Austrália para Londres, e completar a primeira travessia do Oceano Pacífico rumo ao leste.
Todos esses feitos são notáveis por si só, mas foram ofuscados pelos acontecimentos que ocorreram em 1935. Tudo começou em 7 de novembro, quando Smith decidiu voar de Londres para a Austrália. Nessa época, Smith, ou Smithy, como era conhecido pelos amigos, tinha 38 anos e decidiu compartilhar o voo com Tommy Petherbridge. E naquela noite, enquanto o sol se punha, a dupla decolou em um monomotor chamado Lady Southern Cross. Eles reabasteceram em Allahabad, Índia, e seguiram para Singapura. Eles foram vistos no ar enquanto cruzavam com outro piloto, Jimmy Melrose, que imediatamente relatou o avistamento, animado por encontrar a dupla famosa. Acredita-se que Melrose foi a última a ver Smith e Petherbridge antes do desaparecimento deles. Após quase perder a vida sobrevoando Bondi Beach quando jovem, Smith desenvolveu aquafobia. Isso fazia com que ele tivesse crises de pânico ao voar sobre água. Ainda não se sabe se isso influenciou seu desaparecimento, mas parece improvável, pois ele tinha um copiloto que poderia assumir o controle do avião a qualquer momento. Quando a dupla não chegou, surgiram várias teorias sobre o que teria ocorrido com eles. A maioria das pessoas presumiu que o avião deles havia caído em árvores altas na Ilha Yi, em Myanmar, e com razão. O mapa de Smith não mostrava a ilha, então ele pode ter esquecido que ela estava em seu caminho. Uma das pernas do trem de pouso do avião foi achada na ilha cerca de 18 meses após o desaparecimento da dupla. 3 meses após o desaparecimento, outro aviador relatou árvores altas quebradas ao meio na ilha, mas sem outros destroços, não foi possível confirmar se isso foi causado pela queda do avião de Smith. Alguns acreditam que o trem de pouso foi levado pela água até a ilha e que o avião de Smith caiu bem mais ao sul. Desde então, várias pessoas, incluindo o historiador Ian Mackenzie, procuraram por mais pistas na ilha, mas sem sucesso. Como nada mais foi achado, os desaparecimentos de Smith e Petherbridge nunca foram resolvidos, e talvez os eventos daquela noite jamais sejam revelados. Número 4. Encontrar um fóssil de milhões de anos atrás deve ser uma sensação incrível para qualquer arqueólogo. Mas imagine descobrir um fóssil tão intrigante que nenhum especialista consegue identificar o animal ao qual ele pertencia. Foi isso que aconteceu com um arqueólogo amador chamado Ron Fine em 2011, e sua descoberta ainda confunde até as mentes mais brilhantes da área. Ron faz parte de um grupo chamado Dry Dredgers, uma associação que fica na Universidade de Cincinnati. É formado apenas por arqueólogos amadores, e a descoberta dele foi a mais notável que o grupo já fez até agora. Eles também auxiliaram paleontólogos profissionais por quase 7 décadas e fizeram contribuições importantes à arqueologia. Mas ainda não se sabe o quão impactante será a descoberta do fóssil de Godzilla, já que os especialistas ainda não decidiram o que ele é. A área em Cincinnati, onde ele foi encontrado, estava coberta por água de um mar raso há 450 milhões de anos. Acredita-se que essa criatura viveu nesse mar naquela época, mas ela continua enigmática, já que é o único exemplar já encontrado. Isso parece quase inacreditável, dado o tamanho da criatura, que foi chamada de Godzilla em referência ao monstro dos filmes. O organismo media cerca de 2 metros de comprimento e possuía várias estruturas em forma de lóbulos elípticos em seu corpo. Quando Ron encontrou o fóssil, ele imediatamente soube que era diferente de tudo o que alguém já tinha visto antes. Ele comparou sua aparência à de um cacto saguaro, o que faz sentido, já que o cacto tem ramos achatados que se parecem com os lóbulos encontrados no fóssil. Ele também percebeu imediatamente que não era como a maioria dos fósseis encontrados na região, e ficou muito animado com a possibilidade de ter encontrado algo que nunca havia sido visto antes. Diferente dos outros fósseis lisos, o fóssil do Godzilla possui textura na superfície. Com mais partes do fóssil expostas, ficou evidente que ele era único em relação a tudo encontrado ali nos últimos 200 anos, período em que paleontólogos escavam a região.
Foi confirmado que o fóssil do Godzilla é realmente de origem biológica, mas mesmo os especialistas mais experientes não conseguiram decidir se é uma planta, um animal ou um tipo de alga que prosperou na região há milhões de anos. Depois que foi retirado do solo, Ron começou cuidadosamente a juntar as centenas de partes até que formassem um todo coeso. Isso deve revelar mais sobre o organismo, mas mesmo assim, ele e outros especialistas não estavam mais próximos de identificá-lo. Ron acredita que ele ficava em pé e possuía membros, chamados de galhos, que se estendiam em várias direções. Ele sugeriu que poderia ser uma alga marinha ou sargaço primitivo da época, e que esse espécime cresceu muito mais que os demais. Pesquisadores notaram algo semelhante a escamas em sua superfície, mas garantem que não era um peixe, pois aparentemente não possui ossos. Isso fez alguns pesquisadores pensarem que poderia ser uma esponja, mas como não sabemos se era planta ou animal, serão necessárias mais pesquisas para encontrar respostas. Número 3. Inicialmente, pensava-se que a lista de reis sumérios trazia apenas figuras e seres mitológicos dessa civilização. Mas descobertas feitas, graças à análise de DNA, podem provar o contrário, trazendo ainda mais mistério para essa descoberta estranha. O primeiro nome da lista remonta a 226 mil anos atrás, o que pode parecer estranho, já que os historiadores não acreditam que civilizações existissem naquela época. Acredita-se que a civilização suméria só começou em 5400 a.C. e que terminou 600 anos depois. Assim, o fato de a lista de reis começar centenas de milhares de anos antes confundiu os historiadores. O que segue é uma lista de nomes de reis que governaram a Suméria até 1817 a.C. Os nomes, escritos em sumério, estão gravados em tabuletas de argila achadas na antiga Mesopotâmia, que atualmente é o sul do Iraque. A lista foi encontrada durante várias escavações nessa região ao longo do século XX, e o primeiro fragmento foi descoberto pelo estudioso germano-americano Hermann Hilprecht. Ele fez essa descoberta no final dos anos 1800 e, após realizar muitas pesquisas, publicou seus achados em 1906. Em 1911, Jean-Vincent Scheele descobriu mais fragmentos e, ao longo dos anos, 18 fragmentos foram recuperados do subsolo. Ela também relata uma grande enchente, muito semelhante à que é descrita na Bíblia, ocorrendo naquela região há milhares de anos. Mas ainda não se sabe se esse é um relato fictício ou histórico. O que torna a lista dos reis sumérios tão estranha é o fato de que alguns dos reis mencionados antes dessa grande enchente teriam governado por milhares de anos, o que, é claro, deveria ser impossível. 8 dos reis mencionados governaram juntos por 341.200 anos, o que levou algumas pessoas a sugerirem que a lista é fictícia ou que está relatando mitologia da época. O rei Enmu-Lu-Ana está listado como tendo governado por 43.200 anos e o rei Kaliuga está listado como governando por 432 mil anos. Isso alimentou ainda mais a teoria da mitologia, já que o número 432 é frequentemente usado no misticismo ao longo da história. Também é significativo para os vikings, maias e antigos gregos. Mas outros têm explicação mais lógica. Alguns historiadores creem que esses números estão codificados em uma fórmula baseada no sistema matemático sumério de base 60. Aplicando isso à lista, os períodos de governo dos reis antediluvianos tornam-se mais plausíveis. Mas quando é aplicado aos reis pós-diluvianos, o sistema falha. De acordo com a lista, uma vez que as águas do dilúvio recuaram, a realeza suméria desceu dos céus para uma cidade totalmente nova chamada Kish. Alguns dos reis mencionados após esse período são Nangish-Nungishlisma, que governou por 670 anos, e Zuca-Kip, que foi rei por 900 anos. Alguns historiadores compararam esses longos reinados aos reis bíblicos, que também teriam vivido centenas de anos. Alguns sugeriram que a lista está ligada a esses reis, mas isso não foi comprovado.
No total, os reis após o dilúvio governaram por 24.510 anos, 3 meses e 3,5 dias. A realeza então passa para Uruk e várias outras áreas no atual Iraque. Com o avanço das datas na lista, os reinados dos reis ficam mais curtos, exceto por alguns que governaram por séculos. Por muito tempo, acreditou-se que os sumérios criaram a primeira civilização humana. Mas graças a testes de DNA realizados em uma amostra enviada por um homem chamado Albert Perry, foi informado a ele que seu DNA podia ser rastreado até um ancestral que viveu há cerca de 338 mil anos, o que antes era considerado impossível e muitos ainda acham impossível. Por isso, muitas pessoas continuam insistindo que os reis dessa lista realmente podem ter vivido por milhares de anos. Mas, por enquanto, isso está sendo visto com certa desconfiança até que mais informações possam ser descobertas. Número 2. A floresta amazônica é um dos lugares mais misteriosos do nosso planeta. Cientistas, arqueólogos e exploradores visitam a floresta há décadas, e embora muitas descobertas notáveis já tenham sido feitas, cerca de 80% da Amazônia ainda permanece inexplorada. Portanto, não deve ser surpresa que algumas descobertas inexplicáveis tenham sido feitas na floresta ao longo dos anos, sendo uma delas os 450 geoglifos estranhos que foram descobertos no último quarto de século. Geoglifos são desenhos em grande escala de padrões ou figuras, como animais ou humanos, que são criados no solo com o uso de pedras, cascalho ou até mesmo cavando a terra. Esses desenhos foram achados em várias partes do mundo, muitos ainda sem explicação. Os geóglifos, que foram descobertos provavelmente nunca teriam sido encontrados, mas a remoção de árvores e outras folhagens na área revelou muito do solo, parte do qual contém essas imagens estranhas. Sugere-se agora que quem vivia na floresta há milênios gerenciava bem a terra antes de se dispersar e a natureza retomar o controle. Na verdade, foi sugerido que eles eram mais habilidosos em gerenciar a terra do que nós somos nos tempos modernos. Os geóglifos foram descobertos em uma área de 13 mil quilômetros quadrados, então é muito provável que tenham sido feitos por diferentes tribos, por diferentes razões. A maioria foi escavada na terra e mede cerca de 11 metros de largura e 4 metros de profundidade. A maioria foi feita em círculos, ovais ou quadrados. Outras são mais rudimentares. Foram descobertas quando fazendeiros limparam a terra para o pasto dos animais e ficaram perplexos com o significado das formas, assim como os cientistas hoje. Algumas foram achadas por pessoas no solo, mas a maioria foi descoberta por imagens de satélite. Essa visão aérea deu aos pesquisadores uma visão muito melhor das formas, mas ninguém conseguiu descobrir qual era o propósito dos geoglifos na época em que foram criados. Além disso, continua sendo um mistério como os povos antigos conseguiram fazer formas tão grandes com tanta precisão. Sugeriu-se que as formas não foram feitas perto de vilarejos, pois quase nenhum artefato humano foi achado próximo. Foi sugerido que elas indicam áreas onde reuniões públicas eram realizadas há muito tempo ou que eram locais de atividades religiosas, como rituais. Mas isso continua sendo especulação, já que nada foi encontrado nesses locais para confirmar a teoria. Outro ponto que intrigou especialistas é que esses povos antigos conseguiam remover árvores e folhagens para criar geoglifos sem prejudicar o ambiente ao redor. Eles usaram técnicas que garantiam a manutenção da saúde da floresta, diferente do desmatamento que ocorre hoje na Amazônia. Considere o fato de que 450 desses geóglifos foram descobertos e que a floresta não foi prejudicada de forma alguma. E fica claro que essas tribos antigas descobriram como criar essas formas sem causar danos duradouros ao seu ambiente. Número 1. Um sítio arqueológico em Malta deixou os pesquisadores intrigados, pois eles não conseguiram descobrir quem criou esse local ou para que ele era usado pelas pessoas que viviam na região há milhares de anos. O local em questão é chamado de Hipogeu de Hal Safliet e está situado próximo ao grande porto de Valletta, em Malta.
Sua descoberta é notável, pois ninguém sabia de sua existência até ser achado por acaso. Em 1902, um pedreiro foi encarregado de construir casas na região, e ele estava no processo de colocar as fundações desses edifícios. Enquanto cavava o chão, ele acidentalmente quebrou o teto do hipogeu de Hal Safliet, mas não fazia ideia de que acabara de fazer uma importante descoberta histórica. Ao inspecionar o local, constatou-se que boa parte do andar superior já havia sido destruída pelas obras iniciadas. Mas nem tudo estava perdido, pois logo soube-se que os níveis inferiores estavam intactos. As escavações começaram imediatamente e em 1903 o local tornou-se propriedade de um particular. E, pelos 8 anos seguintes, os arqueólogos desenterraram o máximo possível do complexo e foi constatado que ele foi construído com 3 níveis distintos. Os historiadores estavam incertos sobre a estrutura, pois parecia um labirinto levando a várias salas. Eles acharam corredores e nichos no complexo, mas não sabiam para que serviam essas salas. Todo o labirinto havia sido meticulosamente esculpido em calcário, e parte do trabalho realizado foi considerado de qualidade superior. Parte da alvenaria era muito bem feita e precisa, e não sabemos como isso foi possível com ferramentas primitivas há milhares de anos. Com o avanço das escavações, várias fossas circulares foram achadas em áreas abertas, e especula-se que essas áreas eram usadas em cerimônias de adoração. Devido à construção peculiar do hipogeu de Hal Safliet, algumas pessoas têm outras teorias sobre seu propósito. Alguns historiadores creem que esse método de construção visava aprimorar a acústica do complexo, pois as câmaras parecem ajustadas para certas frequências. Se for esse o caso, o hipogeu de Hal Safliet pode ser uma das estruturas mais antigas já criadas com o objetivo de aprimorar o som de instrumentos musicais. Apesar da estrutura misteriosa, alguns artefatos encontrados lá também são bem estranhos. Entre eles está uma estatueta que recebeu o nome de a Dama Adormecida. Acredita-se que ela represente a Mãe Natureza, ou, na opinião de alguns estudiosos, seja uma representação do fim da vida. Este sítio, que data de entre 4.000 e 2.500 a.C., merece muito mais estudo, e as escavações provavelmente continuarão por muito tempo ainda. Com sorte, as pesquisas revelarão mais sobre esse povo misterioso e a maneira como viviam naquela época. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos vídeos. Sou Top 5 Unknowns e até o próximo vídeo.